Graças e paz a todos os irmãos e amigos do grupo Intercessores. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para tentar responder as perguntas que os irmãos nos fazem pelo o YouTube e pelo grupo Intercessores do Facebook. E eu estou aqui com uma pergunta que há muito tempo me foi feita e eu não tinha respondido essa pergunta. Uma pergunta de Davidson, certo? Davidson Pérez é meu sobrinho, ele mora ali no bairro das Malvinas e ele faz a seguinte pergunta. É correto deixa eu ver se eu entendo aqui a pergunta dele. É correto desafiar a Deus é correto desafiar a Deus para conseguir alguma bênção? Antes de mais nada, meus irmãos, eu gostaria de que os irmãos entendessem o que significa a palavra desafiar. Desafiar é um verbo transitivo direto. O que é que significa isso? Dirigir provocação, incitando alguém a duelo, combate ou guerra. Então vamos fazer o seguinte, Davidson fez uma pergunta e ele relata na pergunta o seguinte: desafiar a Deus para conseguir alguma coisa é correto? Uma coisa que eu gostaria que você prestasse bem atenção, que como o próprio dicionário nos fala com relação a desafiar, é a mesma coisa de provocar, incentivar a guerra, ao duelo. Eu gostaria que você prestasse atenção num texto que está lá em Lucas capítulo 4, onde nos fala sobre a tentação de Jesus no deserto pelo próprio diabo, certo? Então, o capítulo 4, deixa eu ver o verso aqui. O verso 12 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, Deus, por mais ou maior que seja a vontade de adquirir alguma graça, algum milagre, algum bem, por maior que seja, a Bíblia diz que jamais nós devemos desafiar a Deus. E desafiar a Deus, quando eu falo, é que muitas vezes as pessoas dizem: Deus, se tu não fizeres isso, tu não és Deus. Se tu não me deres aquilo, tu não és Deus. Ou então, se tu não fizeres isso, é porque tu não existe. Isso é um desafio tremendo a Deus. Não que Deus ele precise provar nada da sua existência, porque a própria palavra de Deus diz que as coisas que estão existentes aí, que existem, já provam a existência de Deus. Então Deus ele não precisa provar nada. Eu só gostaria que você entendesse o seguinte, que o simples fato de você estar hoje vivo já mostra a existência de Deus sobre a sua vida. Já mostra o direcionamento de Deus sobre a sua vida. Já mostra que Deus ele tem propósito na sua vida. Só em você estar vivo. Então, nós não necessitamos de servir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós não precisamos servir a Deus por isso. Nós não devemos servir a Deus por isso. Nós devemos servir a Deus pelo que Ele é. E o que é que Deus é? Todo-Poderoso, Majestoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, dono da nossa vida. A qualquer momento Ele pode pedir a nossa vida, a qualquer momento Ele pode tirar o fôlego de vida e nós iremos morrer. Então, Deus, jamais devemos desafiar a Deus por coisa alguma. Por coisa alguma. Jamais. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é um ser todo-poderoso, Deus criador do céu e da terra, um Deus que pode todas as coisas, inclusive a nossa vida está na mão dele. Então, de forma alguma, nós podemos desafiá-lo. Nós podemos colocá-lo em guerra, nós podemos duelar com Deus. Porque, com certeza, a derrota vai ser grande, não para ele, e sim para nós. O que nós devemos fazer é aceitar e sermos submissos à sua vontade. Que a própria palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é agradável,
boa e perfeita. Então Davidson, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, que Deus possa nos abençoar e que você, ou como qualquer outra pessoa, pode nos enviar as perguntas, que nós teremos o maior prazer em responder, se assim nós tivermos condição, tá? Deus nos abençoe, nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus nos abençoe.